Exemplos. Vamos lá. A gente tem duas latas em forma cilíndrica. A lata mais alta tem o dobro da altura da outra, mas seu diâmetro é a metade do diâmetro da mais baixa. Em qual das duas latas se utilizou menos material? Então, vamos escrever aqui. A gente tem que H, vou considerar da mais alta, vale H, da mais baixa vale Hzinho. E vou considerar que o diâmetro desse é Dzão e o diâmetro desse é Dzinho. Então, a gente tem que H, segundo ele, tem o dobro da sua altura. Então, é 2 vezes Hzinho. E o outro, o diâmetro, é a metade da lata mais baixa. Então, o diâmetro é igual a metade da lata mais baixa, metade de D. Como a gente quer saber qual que utilizou menos material, a gente quer saber da área. Vamos primeiro lembrar quem que é a área. A área total nada mais é do que 2πr vezes H mais Rzinho. Então, essa que é a nossa área total. Como na fórmula da área a gente usa o raio, vamos colocar aqui que o diâmetro que aqui nos dá? Ele nos dá que o R também é metade do Rzinho. Pensem assim, se eu tenho esse diâmetro aqui 2 vezes o diâmetro desse daqui, não vai mudar se eu pegar o raio só, né? O raio também vai ser a metade desse raiozinho aqui. Então tá, agora a gente tem todas as informações que a gente precisa. Então a área total, vou chamar isso daqui de 1, isso daqui de 2, a gente tem de 1 é o quê? É 2π Rzão que multiplica Hzão mais Rzão. Só que a gente tem que Rzão é o quê? É meio de R e H é 2H. Vamos substituir, a gente vai ter 2π que multiplica Rzinho sobre 2 vezes 2H mais Rzinho sobre 2. Então, a gente tem que a área total de 1 é o quê? Que a gente pode cancelar com aqui. Então, a gente fica com πr que multiplica 2H mais R sobre 2. Isso daqui é o quê? Isso daqui nada mais é do que 2πrh mais πr ao quadrado sobre 2. Aqui ainda a gente pode escrever colocando em evidência. Então, é πr vezes 2H mais R sobre 2. E se a gente colocar a área total de 2, a gente tem 2πrzinho que multiplica H mais R. Mas a gente também pode escrever isso aqui como πr que multiplica 2H mais 2R. E dessa forma fica fácil de ver que aqui é R sobre 2 e aqui é 2R, portanto a lata 2 usa mais material. Então a lata que utilizou menos material é a lata 1. O próximo exemplo que a gente tem é: um primeiro cilindro tem a altura 2H e raio da base R. Um segundo tem a altura H e raio da base 2R. Qual é a razão entre as áreas laterais desse cilindro? Vamos lembrar quem que é a área lateral. Mas a área lateral a gente tinha que era um retângulo. Aqui vale 2πr e aqui vale h. Então, a área lateral nada mais é do que 2πrh. Então, beleza, já relembramos. Agora a gente vai usar as informações que ele fala. Então, vamos falar que C1 ele tem o quê? Ele tem que o cilindro tem altura 2h e raio da base Rzinho. O segundo cilindro tem o quê? Tem altura H e raio da base 2R. Então, vamos substituir aqui. Ele quer a razão entre as áreas laterais desse cilindro. Então, ele quer a razão da área lateral do cilindro 1 sobre a área lateral do cilindro 2. Isso daqui é o quê? Se a gente sabe que é 2πrh, quem que é nosso R no cilindro 1? Nosso R é o próprio Rzinho. Quem que é a nossa altura? É 2H, então vezes 2H. Já no cilindro 2 a gente tem que é 2πr é 2R vezes 2R vezes a altura que é o H. Mas olhem só, aqui a gente pode cancelar com aqui a gente pode cancelar com aqui a gente pode cancelar com aqui, o π também a gente pode cancelar com o π e o H com H com H. Então, a razão entre as áreas laterais desses dois cilindros deu 1. A resposta final é
A próxima questão que a gente tem fala: calcule a área total de um cilindro reto que tem altura 6 centímetros e a área lateral, aqui era 48 pi centímetros quadrados, não só 48, faltou o pi ali. Vamos lá, a gente acabou de relembrar que a área lateral nada mais é do que 2 pi RH. A gente tem que H é 6 centímetros, então a gente tem que 48 π é igual a 2r que multiplica 6. Então fica 48 π igual a 12πr. Aqui a gente pode cancelar isso aqui. 48 dividido por 12, a gente tem que é 4. Então o raio é 4 centímetros. Sabendo o raio, agora a gente consegue descobrir a área total. A gente sabe que a área total nada mais é do que a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a gente tem que a área total é 48 π. Quem que é a área da base de um cilindro? É πr ao quadrado. Como a gente tem 2, igual a gente já escreveu aqui, 2 π. Quem que é r é 4 ao quadrado. Então, fica a área total igual a 48 π mais 2, que multiplica 16 π. Então, a área total é 48 π mais 32 π. Então, a área total é 80 centímetros quadrados. Uma coisa que nas minhas provas, em tudo que eu faço quando o exercício não me dá o valor de π, que é para usar 3,14 ou que é para usar 22/7, enfim, se ele não me der o valor de π, eu não substituo, eu sempre deixo o π. Então, toda vez que tiver π e não tiver, se deve substituir ele, beleza, então não substitui. Ou se não, usa a calculadora e olha realmente quanto que vai dar. E o porquê que eu tô falando que não é para substituir? Porque tem hora que dá uma diferença muito grande se você substituir o π por 3,14. Por mais que não, tem vezes que dá 2 centímetros. 2 centímetros é muita coisa, dependendo do que você está trabalhando. Então, quando tiver π, deixa π, a não ser que eu fale que é para substituir. Além disso, nunca se esqueçam da unidade de medida, né? Agora o próximo exemplo fala: uma peça de madeira tem as dimensões e a forma da figura abaixo. Qual é o volume de madeira empregado para fabricar essa peça? Então, o que a gente tem aqui nessa figura é que aqui dentro é um furo, é como se fosse um anel, e aqui fora é a madeira. Então, o que a gente vai fazer para resolver essa questão é calcula como se aqui não fosse furado, a gente calcula como se isso aqui ainda existisse. Calculamos tudo. Agora a gente calcula como se essa parte aqui tivesse alguma coisa. Calculando o cilindro de fora todo, né? Sem esse buraco. Diminuindo o buraco, a gente vai ter exatamente a peça que ele dá na questão, que é a madeira apenas, né? Então vamos lá. Então eu vou chamar F o cilindro de fora e D o cilindro de dentro. Como a gente já sabe, o volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Nossa base é aqui, mas a gente sabe que a base é πr ao quadrado, vezes h então. Então, vamos calcular o volume do de fora. O volume do cilindro de fora nada mais é do que... Bom, como a fórmula precisa de raio, então a gente tem que saber quanto que vale o raio. Se o diâmetro é 20, o raio que é só essa parte aqui, tem que ser metade do diâmetro, ou seja, é 10. Então, o volume do de fora é o quê? É π, o raio é 10 ao quadrado vezes a altura que é 6. Bom, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 6, 600. Então, fica 600 π. Agora, vamos calcular o volume do de dentro. Mas antes de calcular, antes de escrever, vamos ver aqui. A gente tem que a parte de dentro tem diâmetro 10. Então, essa partezinha aqui tem raio 5. Então, continuando a nossa questão aqui, escrevendo, a gente tem π vezes 5 ao quadrado vezes h, a altura não muda, né? Então, fica 6. Então, a gente tem que o volume de dentro é 25 vezes 6, que é 150, então fica 150 π. Como a gente quer o volume da peça, ou seja, como eu já falei, é o volume total menos o volume dessa parte de dentro, que essa parte de dentro não tem nada. Então, o volume da peça nada mais é do que o volume do de fora menos o volume do de dentro, ou seja, 600 π menos 150 π. Daí a gente consegue 450 π. E acabou o exercício. Então, nessa questão era só isso. A resposta final é
450 pi centímetros cúbicos. Próxima questão diz: determine o volume de um cilindro inscrito em um cubo de aresta 20. Bom, se ele está inscrito no cubo de aresta 20, a gente está considerando que os lados do quadrado tangenciam a circunferência, ou seja, encosta em um único ponto, igual aqui aconteceu. Então tá, se a gente tem que o cubo tem isso tudo valendo 20, quer dizer que o diâmetro é 20, mas o que a gente usa é o raio, então aqui é 10. Então vamos usar isso. O volume é πr ao quadrado vezes h, mas então é π que multiplica 10 vezes 2 vezes a altura é quem? É isso daqui, mas isso daqui é um cubo, então é 20 vezes 20, então. Então a gente tem que o volume é π vezes 100 vezes 20, portanto o volume é 2.000 centímetros cúbicos. Só isso a questão também. Próxima questão. Um suco de frutas é vendido em dois tipos de lata cilíndrica. Uma delas, a figura 1, tem o raio da base x e a altura y. A outra, a figura 2, tem o raio da base x sobre 2 e a altura 2y. A primeira delas é vendida por R$16 e a segunda por R$10. Qual das duas latas é mais vantajoso comprar? Bom, para essa questão a gente vai ter que calcular o volume dos dois para comparar e depois comparar o preço. Então, vamos primeiro calcular o volume. Vamos calcular o volume da figura 1 ali, volume 1. Então, o volume 1 nada mais é do que π, nosso R é x ao quadrado, vezes h, que é y. E a gente tem que o volume 2 é o quê? É π, r, que é x sobre 2, então x sobre 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 2y. Mas isso daqui a gente pode escrever como π, x ao quadrado sobre 4 vezes 2y. Então aqui a gente cancela, a gente tem que o volume 2 vai ser π, que multiplica x ao quadrado y dividido por 2. Mas olha só, gente, o que está aqui é a mesma coisa do que está aqui. Ou seja, a gente tem que o volume 2 é V1 sobre 2. Mas então, o que a gente ganha é que duas latas do 2 têm o mesmo volume que uma lata do 1. Mas só que duas latas do 2 custam R$20 e uma lata do 1 custa R$16. Então, é mais vantajoso comprar a lata 1 do que a lata 2. Então, o que a gente consegue perceber nessa questão é que a gente tem bastante ilusão pelo tamanho, né? Quanto mais comprido, às vezes a gente acha que é maior, mas o raio é muito importante para calcular. Até porque o raio é o que a gente eleva ao quadrado, é o que a gente multiplica. Então, é mais importante o raio ser maior para ter maior volume do que a própria altura, já que o raio a gente multiplica duas vezes. Mas enfim, esse exercício era isso, e por esse vídeo também é só isso. Até mais!